Bem, pessoal, como eu já disse aqui em um outro vídeo para vocês, o intuito de criar o canal não foi só em passar para vocês o aprendizado sobre máquinas, sobre consertos e outras coisas. E sim também passar um pouco do meu conhecimento de vida que aprendi com meu avô, que foi criado com ele, como já falei para vocês, e também aprendi com meu mestre de capoeira que passou muitos ensinamentos bons. Mas o que eu vou passar hoje para vocês me foi passado pelo meu avô. É um assunto falando um pouco sobre a depressão e o porquê nós nos deprimimos. Por que a pessoa se deprime? Porque na maioria das vezes uma pessoa tem tudo e ela se deprime. Por que chegou a isso? Então eu vou procurar, dentro de algumas palavras, falar um pouco para vocês sobre esse acontecimento. Por isso aí o título Avô Rai, que eu vou estar citando algumas coisas que ele me ensinou. Bem, e por que aí no título também os dois eu? Você já sentiu assim, como se existisse dois de você? Em um momento um diz assim, sim, assim está certo, o outro fica brigando, dizendo que não, que está errado? Bem, isso é aquilo que eu falei para vocês. Algumas pessoas falam que é um anjinho, um capetinho. Este é o seu lado primitivo e o seu lado racional. Digamos assim, na época moderna, digamos que é o seu lado analógico e o seu lado lógico. O seu lado analógico, ele diz assim, se alguém fez, eu vou conseguir também. E o seu lado lógico diz o seguinte, se ninguém fez, eu serei o primeiro. E ainda, uma terceira parte de você que vai tomar as decisões. Mas sabendo o certo e errado, por que você não toma a decisão certa? Você não toma a decisão nem sempre certa pelo fato de que o que vai pesar mais é essa parte relevante de qual lado você deixou dominar mais. O seu lado lógico ou o seu lado analógico, o seu lado primitivo ou o seu lado racional. Olha, o seu lado primitivo ele é importante. Como eu falei, ele é importante pelo fato de ele estar alertando a você sobre os perigos. Ele tem essa velocidade que já é passada no nosso DNA. E o nosso lado racional, ele é um pouco lento, mas ele aprende e sabe tomar as decisões. Quando a gente é avisado de um perigo, de uma coisa que a gente tem medo, a gente não cometemos mais coisas pela a nossa autodefesa que procura nos proteger. A gente não consegue prender o fôlego até morrer justamente por esse lado primitivo de quer tentar a vida. Mas esse lado primitivo, ele não sabe resolver problemas. Então, por isso, nos deprimimos com maior facilidade. Qualquer um de nós está sujeito a nos deprimir. Se a gente não olhar, estar atento a algumas coisas, a gente se deprime com facilidade. A depressão ela não é causada por um único fator. Possa ser que aconteceu por um único fator. Mas pode ter vários fatores que influenciou você a se deprimir. Outra questão é que não há um só tipo de depressão. Mas, para resolver um problema, primeiro você tem que admitir aquele problema e procurar uma solução para ele. Funciona mais ou menos assim. Se você está dentro de um buraco, alguém joga uma corda para você sair de lá. Se você não segurar essa corda para sair dali, não há como a pessoa tirar você de lá. Bem, o meu avô tinha um ditado seguinte, olha, que ele nunca iria ficar pobre, nunca iria ficar só e nunca iria se deprimir. Mas que o mal do futuro seria a depressão. Ele falava para mim, você não vê aí, meus filhos? Tem jovens aí já se deprimindo. E por coisas bobas, por besteiras. E se a gente observar, hoje em dia é o que mais acontece. Vou contar um acontecimento para vocês. Eu conheci logo quando saiu a L200, carrão bonito, eu conheci uma pessoa que ele ficou triste porque ele não conseguiu comprar uma na época. E aí, ele foi trabalhando, e aí conseguiu comprar o L200, ficou numa alegria incrível, aquela alegria. Logo depois lançou a Hilux, fazer igualzinho, lançou a Hilux e ele ficou triste porque o dinheiro dele não dava para ele vender aquele carro e comprar outro.
E ele foi lutando, lutando, lutando e conseguiu vender o carro dele usado e inteirou para comprar o outro. Mas tempo depois ele não estava feliz mesmo com aquilo que ele conseguiu. Então, por que disso? Aí as pessoas falam assim, mas falta amor. Bem, amor não é uma única coisa. Amor é um pacote de coisas que leva a você a preencher aquilo ali. É como diríamos assim, amor é uma farofa, é uma feijoada, é uma salada de fruta, não é uma coisa só. Então, para chegar a esse contexto de ter amor, é necessário várias outras coisas. Então eu vou contar para vocês uma fábula interessante. Um rei em um determinado reinado diz que chamou 3 dos seus melhores sábios e diz que saísse pelo mundo para procurar coisas interessantes para trazer para o seu reino. Tempos depois, o rei soube que eles haviam voltado, reuniu todos os seus súditos para um determinado lugar para contar o que eles trouxeram de novo de lá. E o primeiro disse, olha meu rei, eu acabei confirmando que é incontestável o poder do amor de resolver as coisas. Eu percebi que quando a pessoa tem amor, ele procura sempre as melhores coisas e procura sempre solucionar do melhor modo possível. Então, eu acabei confirmando isso aí. A gente já sabia disso, mas eu terminei confirmando. Veio um terceiro e disse, olha meu rei, eu também descobri que a liberdade é muito importante. Você ter liberdade de se expressar, você ter liberdade de ir e vir, leva você também ao caminho do amor. E o terceiro disse o seguinte, olha meu rei, dentre as minhas pesquisas, eu observei que uma das coisas mais importantes, assim como o amor e como a liberdade, é antes da gente morrer, ainda estar vivo. O pessoal, no primeiro momento, riu daquilo, achou aquilo interessante. Antes de morrer, a gente está vivo. Mas não é bem verdade. Quantas pessoas caem em depressão e elas acham que elas já morreram? E quantas pessoas, mesmo sem depressão, elas vivem ali num certo estado mórbido que elas não querem mais lutar por nada? Meu avô dizia assim, isso é porque acha que já fez demais ou porque acha que não há mais nada o que fazer. Entenderam? Como eu falei para vocês aqui, eu fiquei um tempo no Yahoo. E o que eu respondia mais lá era respostas sobre essas questões de pessoas deprimidas. E um dia uma garota me enviou uma carta muito conturbada, contando a situação, assim, assim, assim. E eu avaliei dentro daquilo ali, pelo que ela me dizia, a condição em que ela estava. Que ela comentava isso, aquilo, mas que ela estava depressiva. E aí eu comentei com ela que pelo modo que ela me diz na carta, ela estava podendo ir e vir, ela estava podendo falar, ela caminhava, não tinha outros problemas. E por que para ela se fortalecer, ela não ia ajudar outras pessoas que estavam com problemas piores que o dela? E ela me respondeu a carta, muito agradecida, que a partir dali ela ia fazer aquilo e que ela se sentiu bem em eu ter dito aquilo para ela. Bem, o nosso cérebro tem um banco de memórias. E isso, o nosso cérebro, a nossa parte lógica, a nossa parte racional. E aquilo funciona como se fosse uma balança, que vai chegar a um determinado ponto para nos lembrar de coisas importantes que fizemos para que nós não entrem em depressão. E esse era um grande escudo que o meu avô sempre usava. Ele dizia assim para a gente, olha, eu plantei muito, e vocês, meus netos, meus filhos, ainda colherão do que eu plantei. Eu venho semeando sempre as coisas boas. Então, era gostoso ver ele falando. Ele começava a falar, ele não deixava a gente sair dali. Quando era para ensinar, a gente ia levantando, volta que eu não terminei ainda. Mas aquilo foi bom. Então ele dizia,
Justamente isso que a gente observando está dentro da nossa razão, está dentro do nosso pensamento lógico. O nosso cérebro vai observar o que fez de bom, para dizer para a nossa parte primitiva que conseguimos fazer algo, que conseguimos nos superar, e aquilo vai ser um ganho. O que faz a gente entrar em depressão, quem entra em depressão na verdade, é o nosso sistema primitivo. E nós não conseguimos viver sem ele. Há uma junção desses dois é que completa a gente. Mas a nossa decisão deve ser tomada pelo nosso sistema lógico. É que é mais lento, mais raciocina e pensa o que é importante, não no momento, mas para o futuro. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a nossa parte primitiva ela quer tomar uma decisão momento. Aquilo é bom agora. Mas ela não avalia no futuro o quanto aquilo vai custar. Tem até um vídeo falando sobre drogas que eu tenho que postar para vocês também. Mais ou menos essa questão aí. Mas eu deixei esse assunto para o outro vídeo. Então, a todo momento, na nossa vida de decisões, podemos ter pequenos momentos de depressão. Mas coisas rápidas. Às vezes você pensa assim, poxa, o mês está vencendo, não consegui pagar as contas e não entrou dinheiro ainda. Mas o seu lado racional, olha, se não entrou, espere um tempo que vamos resolver. Quando vamos supor uma coisa, supondo que a depressão é um buraco, o seu lado instintivo, a primeira coisa que ele vai fazer é aquele estresse para tentar sair dali a qualquer modo. Nem que se ele arrebente, mas quer sair dali daquele buraco. Não quer saber como. O seu lado lógico, o seu lado da razão, para um tempinho, pensa, vê as possibilidades, vê se oferece um perigo sair daquele buraco e ali ele vai agir nessa decisão. Num momento de depressão, você deixa mais o seu lado analógico pensar. Você deixa mais o seu lado primitivo pensar. E a primeira coisa que ele pensa, sabe o quê? Não prestamos mais para nada. Nós perdemos. Nós caímos. Podia era morrer logo. Já que não serve para nada, ficar dando trabalho aos outros, para quê? Em alguns momentos o seu lado racional tenta interferir. Não, nós temos a capacidade ainda. Nós ainda não morremos, né? Esse lado ele tem a esperança. Nós não morremos ainda. Ainda podemos lutar. Porque ele sabe dentro da razão que há possibilidade de você sair daquele lugar. E o seu lado racional ele diz assim, nós perdemos tudo. Mas parte das coisas que perdemos, conseguimos viver sem ela. Ainda há como lutar e ainda podemos chegar a este mesmo ponto. E se perdemos certa coisa, porque em determinado ponto achamos que estava bom demais e deixamos a parte do controle para o nosso lado primitivo. Então, acontece esse desastre. Nem sempre o nosso lado racional vai tomar as decisões certas, corretas, exatas. Porque, na maioria das vezes, estamos também experimentando coisas novas. Estamos testando para ver se vai dar certo. Nisso aí, podemos falhar também. Mas será um aprendizado para o nosso lado racional. Então, para não ficar muito grande, eu vou dividir esse vídeo em partes para que vocês tenham um melhor aproveitamento e não fique tão cansativo.